Oi, amorinhas! Tudo bem com vocês? Gente, olha o que a gente vai estar pintando hoje. Lembrando que esse risco está na apostila 4, tá bom? Se você não adquiriu, quiser adquirir, o contato vai estar na descrição. 12 lindos riscos com videoaulas gratuitas por apenas R$ 20, certo? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já deixou aquele like, meu muito obrigado. Você que não deixou, aproveita, já deixa aquele like. Se inscreva se não estiver inscrito aqui no canal. Ative o sininho na opção todas para você receber notificação toda vez que tiver um videozinho novo por aqui, tá? Hoje a gente vai estar pintando essa toalha de rosto. Na apostila 4 também tem o risco para toalha de banho. Rendinha aqui, gente, só para mostrar para vocês, porque a renda que eu comprei para estar colocando nesse kitzinho de toalha ainda não chegou, tá? Então, só para vocês terem uma noção de como pode ficar lindo esse trabalho. E quero que você pinte muito e venda bastante agora para o Dia das Mães, tá certo? Então, vamos assistir a videoaula e já deixar aquele like. Então, amoras, vamos ver se a gente consegue gravar aqui, tá? Tá ventando, vai cair uma tempestade muito forte hoje. A gente vai estar pintando a toalha de rosto, tá? Eu vou ver ainda se eu vou fazer a toalha de banho. Vai depender de vocês aí, se vocês querem, se não. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Para começar, a gente vai começar fazendo o fundo. Talvez não dê para vocês ver o risco direito, mas depois que o fundo já estiver pronto, vocês vão conseguir ver melhor. Já vou dar uma dica aqui logo de início, para vocês poderem lembrar. As margaridas, não é muito necessário você fazer todo o risco dela, tá? Só se você tiver muita dificuldade de fazer as pétalas da margarida, tá? Mas a margarida em si, eu faço apenas o miolinho dela, só o círculozinho aqui, tá? Então, a gente tem uma margaridinha aqui e duas margaridas aqui, tá? No risco da toalha de banho, são duas rosas, tá? As folhas são fáceis de fazer, aqui eu tenho uma rosa virada. O risco das toalhas, gente, são 3 folhas e vai os 2 riscos, o de banho e o de rosto. O risco de rosto, ele é um pouco menor, mas o de banho, ele é bem grande, então ele pega 3 folhas, tá? Se tiver qualquer dúvida na hora de fazer a montagem do risco, eu quero que você comente aqui embaixo para mim poder estar fazendo um videozinho explicando para vocês, tá? Então, vamos lá. Para começar, eu vou usar um pincel Pituá, tô usando da Castelo. Esse aqui é o número 0, um pincelzinho, tem um bom tamanho, tá? Mas pode usar o pincel que você tiver. E eu vou começar fazendo o fundo aqui, ó, o chãozinho aqui, tá? Então, eu começo no primeiro momento, ó, passando um pouquinho desse clareador. O clareador vai me ajudar aqui a deixar suave essa pintura. Lembrando que a toalha já foi isolada com a fita crepe, tá? Já foi isolada com a fita crepe. Nessa parte de baixo, ó, eu vou pegar a cor verde folha, pego e venho no pratinho, gente, ó. Venho no pratinho, ó, pra tirar o excesso e descarregar um pouco essa tinta, tá? Vou vir com a mão bem leve, ó, bem suave mesmo, ó. Eu venho abaixo aqui do desenho, colocando essa tinta com a mão leve. Gente, o clareador ele ajuda muito a ficar um fundo mais delicado, mais suave. E se você quer uma pintura de uma toalha para vender por um preço bem bacana, tem que caprichar, tá? Em cada detalhe na hora da pintura. Olha, movimento bem o meu pincel até ele ficar sem tinta totalmente, ó. Tá? Próximo da margarida, eu não vou colocar muita tinta, porque eu vou estar usando um outro tom para fazer o fundo da minha margarida. Tá? Então, voltei, peguei mais tinta, tá? Tô pegando ali um pouquinho também de clareador, tá? E ó, aqui, ó, aqui você vai escolher se você quer fazer um fundo todo ou se você prefere fazer só o fundo em volta da pintura. Isso vai depender muito de você, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, nessa região agora. Eu não vou fazer o fundo todo desta vez, ó. Observe que próximo da margarida eu não estou colocando tinta, ó. Venho aqui bem suave, aqui abaixo do botão, ó.
Olha, minha mão quase não encosta, gente. Olha, quase não encosta na pintura, tá? Descarrego a minha mão, ó, bem caprichado, tá? E deixo aqui em volta da margarida sem mexer, tá? Volto no meu pratinho, observei que aqui tem um cantinho, ó. Então, venho, vou fazer um fundo aqui também, ó, nesse cantinho. Pego mais tinta, ó. Essas duas partezinhas. E aqui, ó, gente, tem duas margaridas. Aqui, ó, tem um pequeno espaço, que eu vou fazer depois também. Aqui tem duas margaridas. Aqui, ó, eu vou esfumar um pouquinho. Deixa eu mostrar pra vocês, desculpa, ó. Aqui eu vou esfumar um pouquinho, tá? Estendendo um pouquinho. Aqui também, ó. Certo? E venho, ó, no cantinho aqui, ó, eu vou colocar o pincel em cima da fita crepe, que eu isolei, e eu venho de fora para dentro, ó, tá? Isso evita com que a borda aqui levante, tá? Olha. Com o verde, ó, eu trabalho bem esse verde, pra ficar esse esfumado bem bonito aqui no canto, ó. Depois eu vou estar colocando um stencilzinho aqui, tá? Se você não quiser, tudo bem. Vem embaixo, no canto de baixo, vou fazer o mesmo processo. Coloco o pincel em cima aqui da fita crepe e venho levando a tinta, ó, de fora para dentro, tá? Ó, é como se eu estivesse fazendo uma espécie de uma moldura aqui nessa toalha, tá? Vou fazer esse mesmo processo do outro lado, eu vou estar sempre movendo, tá, gente? A toalha, para que vocês possam ver os detalhes, ó. Venho agora desse canto aqui, ó, mesma coisa, ó. Movimento, olha, com a mão bem leve, ó. Movimento circular, vou esfumando, se precisar, pega o clareador para te ajudar. A fita crepe, gente, deixa uma borda tão bonito. Fica lindo o trabalho. Então, usem a fita crepe, tá? Pra tá fazendo aí. Se você quiser um trabalho mais bem explicado, eu vou estar fazendo aí um curso de toalhas, tá bom? Logo, logo, vamos ter novidade por aí. Ó, fiz isso, eu preciso pegar um pincel chato pra mim dar profundidade, tá? Na pintura, tá? Então, pega aí um pincelzinho menor. Pode ser um 4, um 6. Vamos pegar um 6 aqui. Ó, com o pincel 6 e a tinta verde pinheiro, usamos verde folha. Agora, vamos para o verde pinheiro, tá? Eu vou observar no meu desenho, ó, os cantinhos que tem entre os elementos, tá? Olha, aqui na frente tem um cantinho, ó, vou colocar o verde pinheiro e eu vou movimentar o meu pincel para esfumar. Esse aqui vai ficar mais escurinho, né? Esses cantinhos, tá? Aqui, ó, entre essas duas folhas aqui, ó, eu vou vir com uma esquinha bem no cantinho do pincel. Vou trabalhar bem puxando essa tinta pra fora e tem que ser pouca quantidade, tá? Não pode ficar marcação grossa, a tinta não pode vir e parar aqui. Ela tem que ser bem esfumada, ó. Bem trabalhada pra ficar bonito o seu trabalho. Nesse cantinho, o mesmo processo. Ó, na parte aqui, ó, também tem um pequeno pontinho. Na parte de baixo, ó. Já na parte de baixo, eu vou estar colocando um pouquinho mais de tinta. Ó. Aqui também, ó. Tá? E aí, eu lavei o meu pituá e sequei ele, ó. E eu vou vir aqui com o meu pituá, e ele vai me ajudar, ó, esfumar, tá? Se precisar, você pega mais tinta, pega mais clareador,
O importante é a tinta não ficar parada aqui, ó. Vou pegar mais tinta, que essa parte de baixo aqui, naturalmente, ela seria mais escura mesmo, ó. Tá? E aí, eu venho, ó, com o pituá, ó, esfumando, tá? O pituá aqui, ele vai me ajudar a deixar aqui, ó, um fundo mais suave. Repita isso em todos os cantinhos, tá? Evita de borrar a rosa, tá? As folhas até que não tem muito problema, mas a rosa em si, bom não borrar, porque a gente vai trabalhar com um tom diferente, tá? O fundo tem que fazer bem caprichado. Confesso pra vocês que eu já tive muita preguiça de fazer fundo. Mas com o tempo a gente aprende a gostar. E ele faz total diferença no nosso trabalho. Olha, eu vou adicionando aqui. Venho com o pituazinho, ó, pra me ajudar a dar aquela suavidade, tá? Olha como já vai ganhando vida, gente. Luz, sombra, profundidade, é o que faz a sua pintura saltar do tecido. Olha. Tá? Movimento o meu pincel, ó. Trabalhando. Vou puxar a tábua pra gente fazer. Aqui, ó. E eu quero que, se vocês tiverem alguma dúvida, já vai deixando aí, tá? Que eu posso estar fazendo um videozinho pra explicar pra vocês as dúvidas que vocês têm, tá? Olha, aqui eu vou puxar um pouco, mas eu não vou puxar muito. Por quê? Porque aqui já está a claridade. Então, eu só coloco, ó, trabalho um pouco. Tá? No cantinho aqui, ó, entre as folhas também eu tenho que adicionar, porque... Pra ressaltar a claridade. Aqui tem uma margarida, então eu não preciso tá adicionando, tá? Vou reforçar esse cantinho aqui, ó. Tá? E o nosso fundo basicamente tá pronto, tá? A gente vai terminar ele na finalização, onde a gente vai estar colocando o stencil, tá bom? Feito isso, gente, nós vamos estar fazendo as folhas, tá? Então, vamos separar todas as cores para pintarmos as folhas. Vou fazer 2 folhas com vocês e vocês vão repetir a mesma coisa em todas as outras folhas, tá? Dessa forma, como é um trabalho maior, não vai ter dificuldade de vocês entender. Sempre observando a folha que está por baixo, tá? Então, antes de começar a pintura, observa qual folha tá por baixo da outra. Você escolhe, ó, essa aqui ela tá por baixo dessa e por baixo dessa. Então, vai ser a primeira que eu vou pintar, tá? Pinta bem feitinho para não borrar a margarida que tá aqui do lado. Pintor é essa, vem pra essa, depois essa, e assim por diante vai seguindo, tá? Gente, antes de fazer as folhas, eu esqueci e vou mostrar pra vocês que pra fazer o fundo das margaridas, eu vou fazer por quê? Porque eu preciso desse fundo seco pra mim tá trabalhando, né? Então, eu vou vir com o clareador, com o pituá, ó, e eu vou passar em volta dessas bolinhas, tá? Se você tiver feito o desenho das pétalas, pode passar por cima com o clareador, tá? Vou passar de um lado e também vou fazer o mesmo processo na outra ponta da toalha, tá? Mesma coisa, ó. O clareador vai me ajudar a esfumar esse fundo aqui, tá? Feito isso, eu vou estar usando a cor caqui, tá? A
coca-aqui é esse tom aqui, ó. Mas se você não tiver, pode ser um tom de cinza, tá bom? Ó, venho com a coca aqui, ó, em volta aqui do miolinho da margarida, com pincelada, ó, circular, ó, bem em volta, tá? Com a mão firme, ó. A cor eu coloquei bem próximo do miolinho, depois, ó, eu vou vir suavizando. Cuidado com os botõezinhos, tá? Eu venho, ó, suavizando. Tá? Se tiver com medo de usar esse tom, pode usar um tom de cinza ou cinza claro, tá? Aqui ele fica bem forte mesmo, é porque tá úmido, tá? Depois ele já não fica tão forte. E a tinta, eu pego ela e eu tiro no paninho, tá? Todo o excesso da tinta eu tiro no paninho. E eu vou vir aqui agora, ó. Descarrego o próximo miolinho, movimento bem o meu pincel, ó. Venho aqui também. E eu vou, ó, trabalhando aqui esse fundo, ó. Se achar que tá com muita tinta, limpa. Ó, pega mais clareador. Tá? E em volta desse, a gente vai estar colocando um pouquinho de tinta com o cantinho do pincel do sépia, tá? Aí, o sépia, gente, nós vamos pegar o cantinho do pincel e eu vou vir em volta desse miolinho colocando, ó, um pouquinho do sépia, ó. Ó, esfumo pra fora. Esfumo bem, tá? Venho aqui no outro, ó, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Venho em volta do miolinho, coloco, ó, trabalho. Na parte aqui também, ó, um pouquinho. Olha. Tá? Venho aqui na parte de baixo, ó. Movimento bem o meu pincel. Aqui vai ficar um pouco mais escuro desse lado, por quê? Porque aqui tem duas folhas, tá? Faço o miolinho. Puxo pra fora, ó. Puxo bem pra fora tudo. Agora sim a gente vai pras folhas, tá? Pras folhas, eu vou estar usando verde pântano e verde oliva inicialmente. Então, como eu já falei pra vocês, a gente vai localizar a folha que tá por baixo e essa folha tá por baixo. Eu vou começar com o verde pântano, ó, e vou fazer aquela divisão no meio. Todas as minhas sombras vão estar voltadas para baixo, tá? Então, eu venho, ó, com o verde pântano e puxo para baixo, certo? Feito isso, eu venho aqui abaixo, ó. Por que que eu coloquei aqui? Porque esta folha está por cima, então, este lado da folha aqui vai estar escuro. O mesmo acontece nessa parte de cima, ó. Tá? Essa folha tá por cima, né? Então, eu coloco, trabalho essa tinta, pego mais verde pântano. Dessa vez, eu vou vir da lateral aqui, ó, de cima, ó, em pezinho pra fazer um biquinho bonitinho, ó. Ó, bem na lateral, ó. E eu puxo pra dentro, ó. Tá? Puxo pra dentro, ó. Observe como ficou a minha folha, ó. Com o tom mais escuro que eu coloquei. Feito isso, eu vou vir aqui, ó, nessa lateral, vou terminar o preenchimento da minha folha com o verde oliva, tá? Já que não quero usar verde oliva, não tenho, pode ser um outro tom, tá?
pode ser o verde pinheiro, ou se você preferir um tom mais claro, também cabe bem aqui, tá? Olha. Vai ficar uma folha bem escura, tá? Certo? Tá tão escura que não dá nem pra vocês verem a divisão de uma folha pra outra. Mas a gente vai fazer umas mais claras depois, tá? Essa que está por baixo, por esta razão, estou fazendo ela mais escura. Vamos iluminar. Pra iluminar, eu vou usar o verde bebê, que é um tom que eu gosto bastante. O meu verde bebê eu mesma fiz, eu sempre falo isso, que eu coloquei um pouquinho de verde bandeira e o restante de branco até dar esse tom, ó. Então, vamos lá. Lembra que a sombra ficou pra baixo, não foi isso? Então, eu venho com a tinta pra baixo agora, ó, vou fazer a divisão no meio. Arrasto, ó, pra lateral, ó. Olha, tá? Pego mais, venho aqui, ó. Agora, de fora para dentro, ó. Levando pra dentro. Aqui, ó, eu faço só um pouquinho, porque ela está por baixo. Lembre-se disso. Ó. Fez a folha, vamos deixar ela quietinha aí, pra ela secar e depois a gente retocar, tá? Ela vai sumir esse tom aí e depois a gente retoca. Então, vamos fazer mais uma, dessa vez usando um tom um pouquinho mais claro. Vamos fazer essa, vamos usar um pouco de pistache. Então, inicialmente, o mesmo processo. Começo com um tom mais escuro, que vai ser o verde pântano, tá? Ó, verde pântano. Arrasto nessa direção, porque como eu falei pra vocês, as luzes vão estar voltadas para baixo. Fiz isso. Pego o verde pântano e eu vou vir aqui, ó, na lateralzinha, ó, de cima da fita, puxando, tá, gente? Lembra desse detalhe? Pra fita não levantar. Aqui, ó, eu vou ter que colocar sombra, porque tá abaixo da rosa. Então, eu coloco e dou aquela esfumada pra não ficar uma linha reta. Após isso, limpo o meu pincel e eu vou trabalhar com verde pistache. Ó. Vou preencher com verde pistache. Todo o restante da folha. Se vocês não quiserem estar fazendo uma folha escura, como eu fiz aqui, tá tudo bem, tá? Pode fazer tudo usando o pistache. Muita tinta. Olha, trabalho bem, tá? Pra unir os dois tons, já que são tons muito diferentes um do outro, tá? Então, você precisa fazer essa mescla, né, de cor aí, tá? Pra ter um bom resultado. Lava o pincel e agora a gente vai iluminar. Lavei, sequei o pincel, peguei tinta de um lado só, venho com a tinta aqui, ó. Tá? Ó, puxo, arrastando, criando já as nervuras no formato da folha. Agora, eu venho de fora para dentro, ó. E a minha pincelada é como se fosse uma varrida, ó. Eu pressiono na borda e levanto o pincel. Eu não chego na parte muito escura, tá bom? A gente vai aguardar secar pra gente poder tá retocando, tá? Depois que secar, a gente vai voltar retocando toda a folha. Vamos fazer mais essa aqui, ó. Então, eu venho com verde pântano, né? Vou arrastar pra baixo. Eu arrasto pra baixo. Pego o verde pântano, agora eu venho, ó, a parte de cima aqui da borda da folha, levando para dentro, tá? Observo que essa pétala, essa lateralzinha tá por cima, tá? Lembra que essa folha aqui, ó, ela tá por cima, então essa lateral aqui, ó, vai ter que ficar mais clara, tá?
caprichar aqui pra ficar bem bonita. Agora, a gente vai entrar com o pistache. Se você quiser tá fazendo essa folha de baixo mais escura, também pode, tá? Até porque ela está voltada para baixo. E se estamos colocando a sombra voltada para baixo, não é isso? Ela pode sim ficar mais escura, ó. A borda aqui mesmo eu vou escurecer um pouco. Movimento circular para unir os tons. Preencher bem a trama do tecido. Feito isso, a gente vai iluminar. Vou lavar todas as vezes que vocês forem pegar a cor de iluminação, lava o pincel. Pego tinta de um lado só. Ó, venho com a tinta voltada para a sombra. Faço o risco. Ó, com a tinta pra cima, ó, eu vou dar a pincelada curvada, ó. Varrendo essa tinta, certo? Aqui, ó, eu vou aproveitar e vou fazer mais uma pincelada, porque tá por cima dessa outra. Pego mais tinta, dessa vez, daqui para dentro, de fora para dentro, ó. Eu posso começar ou de cima ou de baixo. Importante é a pincelada ficar na direção correta. Tá? Evitar muito de ficar alisando. E a nossa folha também tá pronta. Então, observe para vocês verem como essa aqui já sumiu a iluminação, essa sumiu um pouco e essa tá mais evidente porque a gente acabou de fazer. Então, o tecido, ele vai sugando mesmo a tinta. Dessa forma, vocês vão fazer as outras folhas que tem no risco. Eu vou fazer a minha, você pausa e façam as suas pra gente voltar dando continuidade na pintura. Folhas prontas, né? Falta o retoque, a gente vai fazer os botões. Os botões aqui, gente, eu quase cobri ele tudo com o fundo aqui, ó. Então, eu tenho aqui aquela partezinha que eu vou ligar a tinta de um lado só do pincel, ó. E a gente faz essa parte de baixo com verde pântano, tá bom? Venho aqui, ó, abaixo dessas duas linhas que tem, ó. Ó, já dou aquela puxadinha, tá? Vou fazer isso nos dois botões, ó. Aqui, ó, os botões estão encostados. Faço isso, ó, com tinta de um lado só, eu vou puxar as perninhas, ó. Bem fininha, tá? A minha tinta tá molinha e eu pego tinta de um lado só do pincel, mas se tiver dificuldade, pode pegar o pincel filete e tá fazendo, tá bom? Feito isso aí, eu vou vir com preenchimento, tá? Aqui eu vou preencher com verde pistache. Porque o botão, ele tá mais pra fora, então ele vai receber um pouco mais de claridade. Então, vou usar um tomzinho mais clarinho, tá? Verde pistache, ó. Como a gente colocou o tom escuro no tecidinho, que não tinha tinta ainda, ele pega bem. Então, posso vir com verde pistache, ó, e esfumar em cima do verde pântano, que meio que ele não vai esfumar, ele vai ficar aí paradinho. Feito isso, eu vou limpar o meu pincel, tá? Vou pegar a tinta no canto do pincel e eu vou iluminar essa parte aqui, ó. Eu coloco a tinta no pincel e eu giro o canto do meu pincel, ó, reforçando essa gotinha que tem, tá? Na parte de baixo, ó, não vai ser em forma de gota, vai ser uma vírgula que a gente vai usar pra tá iluminando, tá? Ó, aqui eu tenho que puxar um pouquinho mais, que precisa de um pouco mais de iluminação, ó. Tá bom? Vamos do outro lado, ó. Primeiro eu giro o meu pincel aqui nessa parte que tá mais na frente, depois você vai retocar, tá? Assim como as folhas lá, você vai voltar
E vai retocar essa parte aqui. Aqui é só um pouquinho, tá? Porque tá encostado ali, ó. E tá pronto o nosso botão, tá? Do outro lado tem outro botão e vai ser o mesmo processo que vocês vão estar fazendo. Amora, se vocês repararem no desenho de vocês, tem aqui 3 folhinhas, tá? Que você pode estar fazendo com stencil, mas são 3 folhinhas mais claras, só aquelas folhinhas novinhas, tá? Então, o que que eu vou estar fazendo, ó? Eu vou pegar o verde pântano, vou pegar um pouquinho só no canto do pincel e eu vou girar aqui, ó. Tá? Fazendo esse esfumadinho desse jeito. Ó, venho na outra folha e eu vou fazer o mesmo processo, ó. Puxo, ó. E aí, gente, ó, eu venho com verde pistache. Ó, com o verde pistache. Puxa a pontinha pra ficar mais fluida ali, ó. Eu coloco, tá? Com tinta de um lado só, ó, eu vou puxar aqui a parte centralzinha. Pode fazer com pincel filete, se desejar, ó. Tá? Eu vou puxar os galinhos aqui, que já vai dar, ó, um volume no meu trabalho. Tá bom? Aqui, ó, pode vir com o pincelzinho filete, ó, e fazer um leve contorninho. Eu tô fazendo com pincel grande, mas é porque eu já tenho uma certa prática, tá? Certo? Feito isso, vamos lavar o pincel e vamos iluminar ela. Ela pode iluminar mais, que como eu falei, ela é umas folhas mais novinhas. Você vai iluminar, ó, de um lado e vai iluminar do outro, ó. Vai criar até um verdezinho diferente, ó. Coloco, eu esfumo, tá bom? Pra essa cor entrar na outra. Na hora de iluminar, pode deixar uma partezinha mais clara. E tá pronto aí, tá? Então, essa foi a parte 1 da toalha de rosto que a gente tá pintando. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou tudo. Vou tirar o zoom. Ó, então a parte 1 ficou assim da nossa toalha. A gente tem as margaridas, as rosas pra tá fazendo e todo o acabamento ainda da nossa pintura, tá? Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado, tá? Já deixa aquele like aí pra ajudar no engajamento do vídeo. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever. Se tiver interesse em adquirir a apostila de número 4, é só entrar em contato comigo, gente. São 12 riscos, tá? Inclusive, esse risco aqui vai estar na apostila. Tem risco para toalha, tem risco para pano de copa e tem risco para caminho de mesa, que já tem videoaula aqui no canal e tá um luxo só, tá? Então, se você quiser adquirir, é só entrar em contato comigo através do WhatsApp, que vai estar na descrição desse vídeo. Espero você na segunda parte dessa videoaula. Beijos, até a próxima!